Então vamos lá para a explicação de geografia. Geografia também é uma retomada, tá? De conteúdos que vocês já viram no primeiro bimestre. Eu vou explicar para vocês por que nós vamos fazer retomada. Nós vamos fazer retomada porque se restou alguma dúvida, alguma coisa, vocês vão estar expondo agora essas dúvidas e vão estar aprendendo mais com essa retomada, tá? O que nós vamos estudar hoje, então, em geografia? Nós vamos estudar sobre população de um lugar. Essa população chama-se grupos sociais. Professor, o que é um grupo social? Um grupo social é um conjunto de várias pessoas, ou seja, várias pessoas junto formam uma comunidade, formam uma cidade, formam um estado, formam um país, tá? Social por quê? Porque é uma sociedade, nós vivemos em sociedade, nós vivemos no social, tá? E essas pessoas podem vir de outras cidades, de outros estados, ou até mesmo de outros países, tá? Para vir morar no mesmo lugar. E essas pessoas, nós, em geral, todo mundo tem seus hábitos, seus costumes. Quando vem uma pessoa de outro país para o nosso país, lá no país eles têm costumes diferentes que não são igual aos nossos. Mas o que acontece? A pessoa vai deixar os costumes dela totalmente de lado? Não, não vai deixar. Mas o que ela vai estar fazendo? Ela vai estar se adequando ao costume agora onde que ela está vivendo, morando, tá? Depois nós vamos falar sobre essa diversidade cultural. O que é diversidade cultural? Diversidade cultural são vários tipos de raças, de pessoas, de nações que formam uma cidade, um estado, um país. Como que isso acontece? Vou pegar um exemplo aqui de Bataguaçu. O nosso grupo social aqui, ele tem uma diversidade cultural. Por quê? Porque aqui nós temos italiano, temos japoneses, portugueses, né? Então, são pessoas que vieram de outro país, né? Então, professora, mas só pessoas que vieram de outro país que é considerado uma diversidade cultural? Não. Aqui nós também temos pessoas que vieram de outra cidade, de outros estados. Então essa mistura, esses vários tipos de pessoas, vários tipos de povos que fazem parte da nossa cidade, do nosso grupo social, então chama diversidade cultural, porque são diversos tipos de nações, de nacionalidade, tá? De pessoas juntas. Como nós vivemos em grupo, em sociedade, então dentro do grupo, dentro da sociedade, existem regras, né? Que enquanto nós vivermos em sociedade, nós vamos viver respeitando as regras e principalmente respeitando o outro, né? Nós também temos que saber respeitar as outras pessoas. Ah, ela tem opinião diferente? Ótimo, então eu preciso respeitar. Ah, ela gosta de tal coisa, mas eu não gosto, é o gosto dela. Então nós temos sempre que estar respeitando as pessoas, seja as pessoas que convivem com a gente na casa da gente, seja as pessoas que convivem na escola com a gente, seja um vizinho. Então a gente tem que aprender a respeitar as pessoas já desde pequeno, tá? Cada um tem seu espaço, cada um tem seu lugar, tá? E eu vou explicar para vocês o que é emigração. Emigração é quando a pessoa sai de um lugar e vai para o outro. Por exemplo, se uma pessoa sair daqui de Bataguaçu e for morar em outro lugar, então ela emigrou, ela saiu daqui e foi para outro lugar. E imigração é quando a pessoa veio de outro lugar e entra, vamos supor, vem uma pessoa lá de Nova Andradina, vem morar aqui, então ela chama imigração, ela saiu de lá e entrou aqui em Bataguaçu, ela vai morar aqui, tá? Depois eu coloquei para vocês umas atividades sobre isso, tá? Emigração é quando a pessoa sai de um lugar para o outro. E imigração é quando a pessoa entra em outro lugar, ela sai de um lugar que ela estava e vem para outro, tá? Depois também, nós vamos, para finalizar, nós vamos falar sobre a influência indígena, que nós já estudamos bastante. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos muitos índios, então a influência indígena na nossa cultura é bem influente, é bem presente, com artesanato, com os tipos de comida deles, né? E nós também herdamos bastante costume dos índios, que eu falei da outra vez, dormir em rede, alguns alimentos também que a gente herdamos dele, como a mandioca, né? E alguns temperos, tá bom? Beijo!
Então vamos lá para a explicação de geografia. Então aqui eu apresentei para vocês o trecho de um texto que fala sobre a população de um lugar. Os grupos sociais são formados por um conjunto de pessoas, ou seja, são várias pessoas no mesmo lugar, num bairro, uma cidade, tá? Então vocês vão ler o textinho. Depois nós vamos fazer o estudo do texto, onde que eu vou fazer algumas perguntas, por exemplo. Como são formados os grupos que compõem uma cidade, um estado ou um país? Como chama esse grupo? Tá lá no texto. Depois, aqui na letra C, eu apresentei para vocês um mapa de diversos tipos de pessoa, diversos tipos de raça, diversos tipos cultural, diversos tipos de cultura, são várias culturas juntas. Aí vocês vão responder aqui, ó, qual dessas alternativas que se refere ao mapa que eu coloquei para você da diversidade cultural. Depois aqui, ó, é o que eu expliquei para vocês. O que é emigração? É a saída das pessoas de um lugar para o outro. E imigração é quando uma pessoa vem de um lugar para outro. Ela vem de um lugar e entra em outro lugar, tá? Vocês vão marcar aqui, ó, só uma dessas alternativas está correta. Depois eu coloquei aqui para vocês um caça-palavra da diversidade cultural que tem no Brasil. Por exemplo, os povos que vieram de outro país para o Brasil. São 9, então vocês vão encontrar 9 aqui, tá? Depois aqui, ó, esse trecho do texto fala sobre essa diversidade cultural. O que é diversidade cultural mesmo? São diversos tipos de cultura reunidas no mesmo lugar. Essas culturas, elas são representadas por línguas, crenças, valores, costumes, comportamento, religião, folclore, dança, culinária. Então, tudo isso faz parte da diversidade cultural, tá? Depois vocês vão me responder aqui, ó, as questões que eu tô perguntando para vocês, tá bom? Na 5, quanto à relação do homem com a natureza, podemos afirmar que... Aí vocês vão ler vocês vão ler as frases e vão marcar somente as corretas, tá? Depois aqui nós estamos falando sobre a influência indígena na cultura dos povos brasileiros. Como que a cultura indígena influencia os povos aqui no Mato Grosso do Sul? Influenciou de diversas formas, na culinária, nos costumes, nas tradições, no folclore, no artesanato. Eles fazem uns artesanatos bem bonitos. Então, da outra vez, lembra que eu falei para vocês do folclore, que faz parte da cultura indígena? Então, a cultura indígena tem muita influência sobre os povos aqui do Mato Grosso do Sul, ou seja, do nosso estado, tá? E aqui eu coloquei para vocês uma cruzadinha. Vocês vão fazer aqui, por exemplo, o que é isso aqui? É um cocar. Então, você vai escrever o nome de cocar aqui, tá? Cada figura tem um nome, cada figura representa algo do índio. Então, vocês vão escrever de acordo com o que cada figura representa, tá bom? Um beijo, um abraço, tchau!